E aí galera, boa noite, nós somos da comunidade Entre, um centro de influência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos aqui hoje para poder louvar a Deus e agradecer o nome dele. E para mim é uma alegria imensa poder estar aqui hoje, participando junto com vocês desse louvor, dessa adoração. E antes de tudo, vamos adorar a Deus através de uma oração. Peço que vocês fechem os olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado porque em meio a tanta tribulação, em meio a tanto sofrimento, o Senhor estar aqui conosco, nos ajudando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Nesse momento pedimos a Tua presença, que o Senhor esteja aqui conosco, que o Senhor nos use, que o Senhor se faça presente em nosso meio. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Para pedir a presença de Deus nesse momento, vamos cantar um louvor, Jesus em Tua Presença, que vocês conhecem, então vamos cantar juntos. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Oh, 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 oh. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada já agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Oh, 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 oh. Véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
todos nós aqui. Amém. Nós estamos passando por um momento muito delicado, um momento de muita dor, sofrimento. Muitas pessoas estão morrendo, pessoas até próximas de nós. E nesse momento precisamos mais do que nunca nos aproximar mais de Deus, buscar mais a Ele, pedir a presença dEle. Sabemos que nessa terra não existe mais nada de interessante, algo que a gente possa buscar. Sabemos que tudo depende de Deus. Então, esse mundo não presta mais. E Deus, Ele está preparando um lugar para todos nós. Um lugar que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Tudo isso aqui vai passar. E Ele deixou escrito em sua palavra, em Apocalipse 21, versículo 4, Ele disse: e Deus enxugará os olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a promessa de Deus. Nesse momento vamos cantar um louvor que fala exatamente isso, sobre a nova terra, o novo lar que Deus está preparando para todos nós. Vamos louvar. Posso ouvir pela fé os passos de um Deus que perto está. Vem chegando um dia em que toda língua confessará que só Cristo é a verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, o meu novo lar. Cada dia que passa, me sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei meus queridos que tanto amei, jamais morte ali reinará no meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido o existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crê no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os gemidos enfim a cantar numa só voz. Santo, 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 Santo é Senhor.
numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. O céu será para sempre meu lar. Meu lar, o nosso lar. Santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, Senhor. Maravilhosa noite. Esse momento é um momento de entrega, um momento onde refletimos de forma natural, mas também onde o sobrenatural toma conta e invade o nosso ser. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu olho ao meu redor, fecho meus olhos e pergunto ao Senhor: meu Pai, como retribuir em forma de gratidão o ar que o Senhor me dá, a família, os amigos, os livramentos. E de imediato, meu coração se enche de alegria, porque Ele me responde dizendo: filha, através do seu tempo, talento e tesouro. E chegou esse momento de entrega, aonde a gente pode fechar os nossos olhos e entregar a Ele, através da oração, nosso tempo. Dedicar o nosso tempo em oração, oração pelos outros, oração pela nossa família, oração pelo nosso lar, nossas empresas, nossos trabalhos, oração pelos enfermos, oração por cada pessoa que está ali lutando na linha de frente para trazer sorriso e vida a alguns que estão ali sofrendo. Entrega também através do nosso talento. Talento em dedicar a nossa voz à pregação do Evangelho. Talento em ir até um irmão, um amigo, a um familiar, alguém que está cansado e levar uma palavra de descanso, de amor. Palavras de afirmação, de crescimento, e não palavras de tristeza e dor. Deus também me pede e nos pede nessa noite, que também venhamos entregar os nossos tesouros. E aqui tem um QR Code onde você pode colocar também o seu celular e fazer essa oferta para que o reino dele continue avançando. Então que possamos diariamente nos perguntar: Senhor, como podemos nos entregar verdadeiramente ao Senhor? E Ele responderá e enviará pessoas para que você possa ajudar com seu tempo, talento e tesouro. E acima de tudo, se ajudar, porque a partir do momento que você entrega, que você faz com que a revolução do reino cresça, você cresce também, em espírito e em verdade. Deus os abençoe. Deus dê a cada um de nós sabedoria, entendimento. Proteja a nossa família, os nossos negócios. E acima de tudo, que Deus nos dê a paz
para continuar entregando as nossas vidas a Ele, dia após dia. Ouviremos agora uma música. E esse momento também tire dentro do seu ser tudo aquilo que de melhor você precisa ofertar a Deus. Ele te mostrará os caminhos desde que você se entregue para esse maravilhoso momento que Deus tem reservado para cada um de nós. Em meu coração sempre estarás em adoração. Quero entregar meu tempo, talentos, Cristo, Cristo, meu corpo, tesouros, Cristo, Cristo, meu tempo, talentos, Cristo, Cristo, meu corpo, tesouros, Cristo, 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 Cristo. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse louvor que oferecemos a Ti. Sabemos que não somos dignos de nada, mas o Senhor merece todo o nosso coração, todo o nosso corpo, toda a nossa vida. Nesse momento entregamos tudo em Tuas mãos e agora iremos ouvir e estudar a Tua palavra. Que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, a Revolução do Reino. Eu gosto muito de biografias. Já li algumas e me interesso muito porque aprendo lições de pessoas que vivem e fazem história enquanto estão vivos e mudam a história também depois de mortos. Encerramos hoje a série Jesus, a Revolução do Reino. Seria desonesto falar sobre revolução e não citar um personagem que é considerado por muitos como o maior revolucionário do século passado. Ernesto Rafael Guevara de la Serra, mais conhecido como Che Guevara, nasceu em Rosário, na Argentina, aos 14 de junho de 1928 e morreu em 9 de outubro de 1967 na Bolívia. Ele foi um revolucionário marxista, uma figura importante na Revolução Cubana, e seu rosto estilizado tornou-se um símbolo contracultural de rebeldia insígnia global da cultura popular. Apesar de ter sofrido crises de asma durante parte da sua vida toda, ele se destacou como um atleta, praticando natação, futebol, golfe e tiro. Ao mesmo tempo em que se tornou um ciclista incansável, ele foi também ministro da indústria de Cuba, presidente do Banco Central de Cuba, diplomata, militar, médico, fotógrafo, guerrilheiro, político, jornalista e escritor. Quando ele era jovem, ainda como estudante de medicina, ele viajou por toda a América do Sul e radicalizou suas posições após testemunhar a pobreza, a fome e as doenças que assolavam o continente. Ele decidiu então lutar contra o capitalismo, nem que para isso fosse necessário a revolução. Ele morreu como mártir e como um traidor. Era amado e odiado por milhões de pessoas. Temido, admirado, certamente uma das figuras políticas mais influentes da América do Sul. Quando foi capturado pelo exército boliviano, um militar chamado Rodrigues disse a Guevara que ele seria executado
E então foi questionado se ele estava pensando na sua própria imortalidade. Não, ele respondeu. Eu estou pensando na imortalidade da revolução. Em 18 de outubro, Fidel Castro dirigiu-se a uma multidão de 1 milhão de pessoas na Plaza de la Revolución em Havana, em Cuba, e falou sobre o caráter revolucionário de Guevara. Fidel então disse: se quisermos expressar o que queremos que os homens das gerações futuras sejam, nós devemos dizer que sejam como Che. Se quisermos dizer como queremos que nossos filhos sejam educados, devemos dizer sem hesitação, queremos que eles sejam educados no espírito de Che. Se queremos o modelo de um homem que não pertence ao nosso tempo, mas ao futuro, eu digo do fundo do meu coração que tal modelo, sem uma única mancha em sua conduta, sem uma única mancha em sua ação, é Che. E assim, como Che Guevara, Winston Churchill, Sigmund Freud, Napoleão Bonaparte, Stalin, Zumbi dos Palmares, Alexandre o Grande, Da Vinci, Nero, Gandhi e centenas de outras figuras históricas e controversas têm em sua biografia características comuns. Deixar o legado escrito, memorável, questionado, aplaudido e odiado durante séculos e gerações. Mas há algo que nós não podemos negar dessas figuras: a sua coragem e força para realizarem planos mais obstinados possíveis. Movidos pela paixão ou pela ganância, eles fizeram e mudaram a história deste mundo e de milhões de pessoas. De certo modo, nós poderíamos dizer que todos eles foram revolucionários. No sentido metafórico da palavra, revolucionar pode significar mudança, transformação, uma alternância de um estado de algo que até então estava estagnado. Nessa série, falamos sobre o reino de Deus e a figura de Cristo, que parecem em um momento da história talvez que fosse como um desejado revolucionário, aguardado alguém que faria uma transformação no cenário político e social em que os judeus viviam no primeiro século. Diferente de como eles viam Jesus, de uma forma diferente, Jesus então se materializou como a palavra de Deus, um ser humano, que veio de uma forma humilde e pobre, mas que nos ensinou, que viveu, que enviou pessoas para que pudessem viver uma revolução ou de uma maneira revolucionária, assim como ele havia vivido e como ele viveu. Eu diria que essa transformação do reino, ela se dá em 3 níveis. O primeiro nível é um nível pessoal. Viver o reino de Deus transforma e revoluciona a forma como eu lido com a minha mente, com o meu corpo, com as minhas emoções, com a minha espiritualidade. Afinal, se eu creio que Deus me criou para um reino, eu devo seguir as regras e princípios desse reino. Todo reino tem seus padrões, seus valores, e no reino de Deus, a minha mente, o meu corpo não me pertencem, mas pertencem a Ele. Eu iniciei o início dessa série falando no primeiro capítulo o desafio de transformar a minha saúde, de revolucionar a forma como eu cuido do meu próprio corpo. E aliás, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Portanto, glorificai a Deus através do vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, ele não é nosso, ele é de Deus. Logo, ter saúde também é uma forma de viver Deus e experimentar aquilo que Deus quer e glorificar a Deus. Eu emagreci 4 quilos só nesse mês. E como eu fiz isso? Eu mudei minha dieta. Parei de comer doces, salgados, eu reduzi o açúcar, a gordura. Eu comecei a fazer atividades físicas, eu parei de jantar e de uma maneira, parece até simples, mas aqueles que fizeram regime sabem que não é tão fácil assim. Porém, é imprescindível que tenhamos saúde integral se nós desejamos viver o reino de Deus. Saúde física, mental e espiritual. Essas são as bases e a busca que devemos ter se quisermos ser cidadãos no reino dos céus. Em outro nível, a revolução do reino, de uma maneira que nos toca, é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. John Donne
reconhecido como o maior expoente da chamada poesia metafísica inglesa, ele escreveu: nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha isolada, porque cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão afastado do mar se afasta para o mar, a Europa fica diminuída. E como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos meus amigos ou a minha própria. A morte de qualquer ser humano me diminui, porque eu sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntes por quem os sinos tocam, eles tocam por ti. Se tem algo perceptível durante essa pandemia, é que nós não podemos ficar sozinhos. É praticamente impossível o ser humano viver só. Se ele vive só, ele está num estado de esquizofrenia. Portanto, ele não está só, ele está consigo mesmo, mas um eu agora dividido, eu e eu mesmo. Assim, a revolução do reino nos atinge porque nos coloca na mesma posição do outro, porque todos nós somos iguais. Nós não somos isolados, nós somos partes integrantes de um sistema divino, o reino de Deus, onde todos são súditos, filhos, servos, príncipes humanos. Não há, queridos, diante de Deus, um filho maior ou menor do que o outro. É por isso que quando Jesus instituiu o seu reino, ele se relaciona então com todo tipo de pessoa, o puro, o pecador, o rico, o político, o rejeitado, o trabalhador, a prostituta. Mas Cristo tinha um objetivo ao se relacionar com as pessoas. Ele queria demonstrar e viver o amor. O amor de Deus que é maior do que tudo nesse universo. Aquele amor que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este amor é o amor que o apóstolo Paulo escreve em sua primeira carta, no capítulo 4, o verso 8 e o verso 9, e assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus, e Deus conhece, e ele conhece a Deus. Pois quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver no meio e viver por meio dele e por ele. E por último, a revolução do reino veio também para transformar a forma como eu vejo e como eu me relaciono com Deus. Afinal, quem é Deus? Como encontrá-lo? Como conhecê-lo? Como saber a vontade de Deus e o que ele espera de mim? Queridos, Deus não se manifesta para nós seres humanos Deus se manifesta para nós seres humanos através da natureza, da nossa mente, dos profetas que escreveram a Bíblia. E para nós ela é um livro sagrado, a palavra de Deus, mas a sua maior manifestação entre os homens foi o seu próprio Filho. A perfeita expressão da vontade de Deus para os homens e a revelação do seu amor, como nós vemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o 3. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras, várias formas aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos através do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por meio da palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Deus reina no céu, mas ele também reina aqui na terra. Sim, Cristo veio anunciar um reino que ele mesmo estabeleceu, onde todos nós somos convidados a fazermos parte desse reino e a participarmos da transformação que ele propõe realizar em nosso meio. Uma transformação que como uma forma de como nós lidamos com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa espiritualidade, é uma forma como nós nos relacionamos com outras pessoas em amor, como nós enxergamos, como nós vivemos e como nós ouvimos e nos relacionamos também com Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas quem é ele? Ele nasceu como uma pessoa qualquer, sem qualquer riqueza ou influência, sem oportunidades, sem currículo, sem prestígio. Ele era apenas um menino, um filho, um estudante que se tornou carpinteiro, um amigo,
um professor. Ele falou para multidões, mas passou mais tempo com poucas pessoas. Eram homens, mulheres, simples, rejeitados, marginalizados, estrangeiros, donas de casa, crianças, maridos, homens de negócio, irmãs, pais, soldados, filhos. Ele viajava a pé, sem carro, sem bicicleta, sem avião, sem cavalo, de casa em casa, de vila em vila, de cidade em cidade. Ele nunca foi a uma área do tamanho de Sergipe, metade do Espírito Santo, 1/7 do Acre. Ele ensinou apenas por 3 anos, menos de um mandato presidencial, o ensino médio ou o financiamento de um imóvel. Ele morreu aos 30 e poucos anos, sem filhos, sem esposa, sem herdeiro, sem um exército para defender a sua causa, simplesmente porque tinha amigos, seguidores, estudantes, homens simples, homens comuns, marginalizados, donas de casa, estrangeiros, crianças, soldados, filhos, profissionais, vizinhos, e ainda assim a sua mensagem cresceu. Não pela publicidade, pelos vídeos virais, nem pela política, porque não havia imprensa, não havia telefone, nem internet, nem televisão, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, apenas pessoas. Dizendo essas pessoas o que ele disse, ensinando o que ele ensinou, fazendo o que ele fez e vivendo como ele viveu. E anos depois, a sua mensagem ainda cresce e cresce, em proporções inimagináveis. Ele é a figura central do livro mais vendido do mundo, o assunto de outros tantos milhares. O seu nome é conhecido por todo o globo terrestre, de casa em casa, de cidade em cidade, de vila em vila. Durando mais do que impérios, reis, ditadores, dinastias, presidentes, revoluções, guerrilheiros, nações e ideologias. Ele é indiscutivelmente o homem mais influente, odiado, exaltado, divisor, reverenciado, caluniado, adorado, provocador, controverso, citado, detestado, rejeitado, temido, elevado. Ele é o mais famoso homem que já pisou na face da terra. O que Karl Marx, Edmund Burke, Che Guevara, Michel Foucault, Engels, Sigmund Freud, Gramsci, Winston Churchill, Gandhi, Napoleão Bonaparte e Derrida, o que eles têm em comum com Cristo? A morte. Todos eles morreram, mas de todos eles só há poder da ressurreição em um deles. Apenas um que pode oferecer a nós a vida eterna. E esse um é único, é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Sabe, durante muito tempo, acreditou-se que a Terra ela era o centro do universo. A Terra estava no meio da galáxia e do universo e todos os outros astros giravam ao redor da Terra. Então Copérnico contestou essa teoria. Só que as pessoas não acreditavam nele e só apenas séculos mais tarde, com Galileu Galilei, é que o heliocentrismo ficou comprovado de que a Terra girava ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra. Sabe, o que aconteceu no passado pode nos ensinar uma lição muito importante hoje. É que a Terra, o planeta onde nós vivemos, que gira em torno do Sol, esse Sol pode ser Cristo, a justiça, o Sol que ilumina, o Sol que dá luz. E talvez você esteja no seu mundo achando que todas as coisas estão rodeando você e girando ao seu redor. Só que na verdade tudo gira em torno de Cristo, porque Ele é o centro. Porque a nossa vida tem que girar, tem que estar em torno da vontade de Deus, aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus quer para nós. É por isso que eu quero convidar você nessa noite a viver um reino que transforma os relacionamentos, que te aproxima de Deus, mas que transforma também a sua saúde física, mental, espiritual, social. Viver aquilo que Deus tem preparado e reservado para você. Só que você só vai conseguir fazer isso. Você só vai conseguir viver o reino se você parar de achar que você é o foco, se você parar de achar que as coisas têm que girar ao seu redor e começar a girar em torno de Deus, que é o nosso Sol, em torno de Cristo, que é o centro de tudo. Deixa Ele ser o centro. Permita que Ele
seja o centro onde você busca a vontade dele para viver, para fazer, para se relacionar, para ser. Assim como Jesus buscou fazer a vontade de Deus, que você também, Deus Pai, que você também possa buscar fazer a vontade de Deus Pai. E conhecendo cada dia mais Jesus, o centro do universo e o centro também da sua vida. Você gostaria de colocar Deus como centro da sua vida? Você gostaria de olhar para Jesus como o maior homem que já pisou nessa terra e entregar-se por completo nas mãos dele, dizer para ele: Deus, eu quero que o Senhor seja o centro. Eu quero que do Senhor dependa toda a minha vida. Eu quero me entregar completamente nas tuas mãos e quero fazer a sua vontade. Eu quero convidar você a entregar-se nas mãos desse Deus e pedir para ele agora, ao ouvirmos essa canção, ao ouvir essa música, você fazer também a sua oração aí de onde você está, assistindo essa mensagem hoje, ou talvez em outro momento, essa mensagem gravada. Eu quero convidar você a entregar-se nas mãos de Deus e falar para ele: Deus, por favor, seja o centro da minha vida. É o que eu desejo para você em nome de Jesus. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, 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 Jesus.
centro, seja tudo em meu coração, Senhor, seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos, Senhor Deus, te pedir que o Senhor seja o centro da nossa vida. Queremos, Senhor Deus, exaltá-lo e adorá-lo como o nosso Deus. Alguém que é acima de todos os outros, um nome que é acima de todos os outros nomes. Esse é o Senhor para a nossa vida. Por favor, nos ajude a te conhecer cada vez mais, a vivermos, Senhor Deus, o seu ideal, a sua vontade para a nossa vida e a vivermos, Senhor Deus, uma vida de transformação constante na nossa saúde física, mental e espiritual, nos nossos relacionamentos com pessoas e também no nosso relacionamento contigo. E que possamos, ó Pai, viver o seu reino hoje, aqui, e também, Senhor Deus, nos preparar para vivermos a completude do seu reino no porvir, quando o Senhor estabelecerá para sempre, de uma vez por todas, aquilo que é o seu ideal para nós, aquilo que foi planejado, aquilo que o Senhor nos deu desde a fundação do mundo, mas que nos desviamos. Mas agradecemos, porque o Senhor veio, nos salvou, nos resgatou e prometeu que iria voltar para nos levar para o nosso lar de volta. Queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor abençoe essa semana, pedir que o Senhor abençoe também o programa que vai começar amanhã e durante essa semana, Senhor Deus, que possamos estar mais próximos de Ti, conectados contigo. Que possamos viver, Senhor, ao seu lado e viver o reino. E que esse reino faça uma transformação, uma revolução na nossa vida. Nós nos entregamos a Ti e pedimos que o Senhor seja o centro de tudo. Que possamos tomar decisões, possamos planejar, sonhar de acordo com a sua vontade para a nossa vida. Nós nos entregamos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma maravilhosa semana ao lado de Cristo Jesus. Esse é o meu desejo de todo o coração.